os entornos de uma ocorrência de incêndio. E lá nós temos um campo de treinamento que nossa equipe primeiro passa por esse treinamento para depois poder treinar a comunidade nessa orientação. Lá atrás uma casa de fumaça, né? Realmente é um simulador de uma residência, aí tem a entrada, aqui tem uma sala, um pequeno quarto, uma outra saída, onde ali nós podemos simular algumas situações para que as pessoas possam aprender a se comportar e a se livrar desse incêndio. Aqui, uma simulação de algum líquido queimando para que a gente possa usar o extintor de incêndio. E a nossa equipe passa por esse treinamento para poder orientar a comunidade. Então, aqui, foto de nossa equipe no campo de treinamento, em sala de aula, com mangueiras na torre de treinamento, aprendendo a acondicionar essas mangueiras, tem a forma correta de acondicionar, porque se ela não for acondicionada de forma correta, e nós temos que usar esse equipamento, ele não vai funcionar dentro da edificação. O uso dos extintores. A sala dentro da casa de fumaça. O incêndio. E o rescaldo para finalizar a instrução. Então, é essa capacitação que nós passamos lá e nós podemos passar pela comunidade também com esse tipo de treinamento, para sentir qual é a dificuldade de estarmos inseridos dentro de um ambiente com muita fumaça e com muito calor. Então, treinarmos num ambiente tranquilo, sem a condição de fumaça e de calor, fica muito fácil. Mas, nessa situação, o comportamento das pessoas muda e é diferente. E é isso que nós propomos sempre que nós fazemos essas palestras. Além dessa orientação inicial que nós temos aqui, nós podemos levar esses servidores até o nosso centro de treinamento para poder passar por essa formação também. Eu não falei no início, se tiver alguma dúvida e quiser interromper, não precisa, estejam à vontade, por favor. Então, dentro daqueles nossos objetivos, já falamos sobre a estatística e os principais serviços: prevenção, extinção de incêndio, busca e salvamento de pessoas, atendimento pré-hospitalar, salvamento aquático e mergulho de resgate, serviço de resgate aéreo e educação à comunidade. Cada uma dessas áreas nós temos um grupamento especializado fazendo essa atividade. Não só a parte prática e treinando nossas equipes, mas também treinando a comunidade e informando do que é cada um desses serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. Essa é uma visão simplificada do que é o nosso serviço. Então, primeiramente, a intenção é que ocorra sempre a prevenção. E mais à frente, lá nos slides, nós vamos tratar disso. Toda essa edificação, antes de ficar pronta, ela passa por um projeto de incêndio. E é claro que nós temos edificações mais antigas que não passou por essa legislação. Mas toda edificação, hoje no Distrito Federal, antes de ser construída, ela passa por uma avaliação. Então, parte dela passa por essa prevenção, para que não ocorra nenhum incidente dentro da edificação. Ou, se ele venha a ocorrer, nós possamos conseguir resolver no menor tempo, com o menor prejuízo. O próximo passo seria o combate, que é quando as pessoas não conseguiram resolver, porque os servidores e as pessoas que habitam essas edificações é parte dessa prevenção. E aí vem a parte de combate, que é quando uma viatura do Corpo de Bombeiros ou uma equipe do Corpo de Bombeiros chega até essa ocorrência. E, por último, a nossa perícia de incêndio, que é que vai nos analisar esses casos e saber o que está acontecendo na nossa cidade para podermos corrigir a nossa legislação da prevenção e o nosso treinamento para o combate, para que essa perícia seja a mínima possível, pelo menos na área de incêndio. E aí nós temos outras que nós temos que tomar cuidado. Requisitos funcionais da edificação. Então, quando a gente fala no projeto de incêndio e a construção do incêndio e tudo que vem antes dessa edificação ficar pronta e ser habitada, nós temos alguns requisitos que é a função dessa estrutura. Então, primeira parte, dificultar o princípio de incêndio. Então, a ideia é que, dentro dessa edificação, não ocorra e não tenha princípio de incêndio, seja pela
estrutura da edificação, seja pelos sistemas da edificação ou pelas pessoas que habitam essa edificação. Outro ponto, evitar a inflamação do incêndio. Então, ocorreu o princípio de incêndio e essa edificação tem que estar preparada para que isso não ocorra. E aqui nós temos alguns exemplos disso. Então, se acontecer um incêndio aqui, primeiro nós temos as pessoas para poder atuar nesse princípio de incêndio. Nós temos ali o extintor, nós temos sinalização, nós temos sistema de sprinkler, nós temos... Cadê o detector? Nós temos o sistema de detecção, que não está aqui. Né? Nós temos o... Então, são esses mecanismos que vão nos auxiliar para que não ocorra essa inflamação. Mas aconteceu o princípio de incêndio, esse extintor não foi feita adequada manutenção e não funcionou, esse sistema não estava pressurizado e não funcionou. Então, vai ocorrer essa inflamação. A edificação, ainda assim, ela vai funcionar para facilitar a extinção do princípio de incêndio. Como que ela vai facilitar isso? Com o material que está revestindo essa edificação. E aí nós podemos ver alguns exemplos. Nós estamos testando lá alguns materiais que nos foram enviados de São Paulo para fazer teste no nosso simulador de incêndio, que nós tínhamos uma edificação sendo inaugurada, não estava habitada ainda, nova, e, de repente... num princípio de incêndio, queimou toda a edificação. Só sobrou a estrutura. E aí nós fomos descobrir que, a exemplo daquela cozinha que eu mostrei no início, e aqui nós temos esses revestimentos, que muitas das vezes são todos falsos, não é isso? Mas eles são feitos para não pegar fogo. E é essa estrutura que nós estamos falando que vai facilitar a extinção, para confinar esse incêndio. Nessa edificação lá em São Paulo, isso não aconteceu. E queimou toda a estrutura da edificação. Mas o projeto de engenharia e de arquitetura é feito para que isso aconteça. E as nossas normas de incêndio são feitas para que isso não aconteça. Né? Então, são requisitos na edificação que nós temos que estar atentos. Dificultar a propagação para outros ambientes. Então, tudo bem, o revestimento só do auditório não funcionou. Não tínhamos o detector de calor e de fumaça? Tínhamos, não achamos. O extintor não funcionou, e o incêndio teve a sua inflamação, e aí ele eclodiu e se propagou. Mas ele vai queimar somente esse auditório. Então, ele não vai passar pelo andar de cima, não vai passar para o andar do lado de fora, não vai passar para não vai passar para o andar ou para a sala lateral. Essa é a intenção do projeto de uma edificação, para que isso ocorra sempre. Ok? Mas vamos entender que isso também não funcionou. Já viu como é que as coisas são? Então, tudo é feito para que a coisa não dê errado e funcione de forma adequada. Mas, ainda assim, conseguiu, não dificultou a propagação, e esse incêndio passou para outros andares, para outros compartimentos dessa edificação. Então, ela tem que facilitar o abandono. E aí nós vamos entrar numa outra questão. Então, quem nunca entrou na edificação, no ministério, com certeza não vai saber andar por esses corredores. Né? Então, por isso, nós fazemos essa visita, conhecemos os locais, passamos pelos andares, testamos os sistemas de prevenção, para saber como é esse local. Porque o dia que eu tiver que entrar nessa edificação, eu tenho que conhecer e percorrer os corredores como se fosse bem familiar. E muitas das vezes nós trabalhamos na edificação e nós não conhecemos nossa edificação. Não é isso? Nós saímos, entramos na edificação, vamos para a nossa estação de trabalho, lá nós ficamos por um período, seja ele de meio-dia ou de um dia inteiro, né? E depois vamos embora sem conhecer toda a edificação. Mas no dia que acontece o incêndio, e acredito que nós já tivemos experiência aqui, por onde nós vamos sair? Né? Então, a edificação tem que estar preparada para facilitar o abandono de quem está lá. Seja pela saída de emergência, por escadas de emergência, por sinalização de emergência ou por treinamento em situação de risco. E isso acontece.
O exemplo que eu dou é que nós fizemos um treinamento, nós fazemos o treinamento e depois nós vamos para o simulado prático para abandono da edificação. Em muitos lugares a chefia acaba não saindo, né? E é bem natural pelas nossas características do trabalho, ou determinado setor é tão importante que ele não consegue parar para fazer um treinamento. E quando você avisa que é um treinamento, aí ele sabe, isso é só um treinamento, eu não vou participar desse treinamento. Né? E no dia que acontece o incêndio, ele não está preparado para sair daquela edificação. Todo mundo consegue sair, aquele setor fica trabalhando normalmente e acaba morrendo na sua estação de trabalho sem perceber o que está acontecendo. Né? Exemplo disso, nós fizemos isso no Ministério da Defesa e no Ministério do Exército, e lá o ministro falou assim, não, lá eu vou participar desse simulado, pode colocar, e a hora que tocar o alarme, eu vou ser o primeiro a sair. E realmente ele saiu. Só que, pô, todo mundo do lado de fora, e cadê o ministro? Cadê o general, né? Onde que ele está? Na hora que tocou o alarme de emergência, o helicóptero veio, pegou o general, ele foi embora, e o pessoal lá está contando e não acha o general que falou que ia participar. E ele falou, volta lá em cima para ver onde que ele está. E ele não estava, mas ele participou da mesa, ele só não falou como que ele ia participar. Né? Então, saiu. O importante é que ele participou. Saiu da edificação e não estava lá. Se fosse uma ocorrência real, ele não estaria na edificação. Então, a edificação é preparada para o abandono. Né? Então, nós temos que ter isso em mente. E nós fazemos parte disso, nós temos que conhecer essas rotas de fuga. Né? Normalmente, quando você chega no local, quando fala que tem que sair, você quer sair pelo mesmo local que entrou. Nós vamos no shopping, não é isso? Eu estacionei meu carro de frente à entrada 4B Norte. Por onde que eu vou sair? Na 4B Norte. Não adianta sair pela 3C Sul, que eu não vou chegar lá. E, às vezes, a 3C Sul está do seu lado. Mas a pessoa quer sair pela mesma, e aí acaba, porque falta treinamento e conhecimento da edificação, que facilitaria o nosso abandono. Exemplo disso, incêndio no Top Mall. No ano passado, nós participando, nossa equipe esteve no local. Onde estava o princípio de incêndio, que depois se tornou um incêndio generalizado, era exatamente na entrada da edificação. Por sorte, era 6h30 da manhã e a edificação estava vazia por completo. Mas depois que nós conseguimos acessar, no primeiro ponto onde começou o incêndio, a grade estava trancada por um cadeado. Depois que nós conseguimos romper essa grade e entrar no andar, as escadas de emergência estavam com cadeado. As que estavam abertas porque tinha um caixa e ela servia de depósito para algumas empresas ou algum comércio daquele local. Além de praça de alimentação, cinema, escola, que funcionava tudo em andares superiores e só tinha uma saída para aquela edificação. Então, normalmente, isso acontece. Prédio do CNI. Nós fizemos o treinamento de abandono da edificação e aí tudo certinho. Todo mundo saiu pela escada de emergência, todo mundo saiu da sua estação de trabalho, saiu organizadamente, com a pessoa à frente do grupo orientando, até a saída de emergência que deveria dar na rua. Como é que estava essa saída de emergência? Trancada com cadeado. Quer dizer, toda essa população aqui ia sair e ia dar de cara com uma porta trancada. Numa situação de incêndio, nós já tivemos exemplos isso lá na Boate Kiss e outros que nós temos conhecimento. É isso normalmente que acontece. Mas aí funcionou. Nós conseguimos sair da edificação e aí dificultar a propagação para outros edifícios. Nós conseguimos sair, todo o resto aconteceu, e a edificação está preparada para que ela não passe o incêndio para o ministério do lado, porque senão não adianta. Eu estou combatendo incêndio aqui e está queimando o prédio do lado. E isso acontece. Né? Então, nós conhecemos Águas Claras aqui, e Águas Claras tem um prédio colado no outro. Então, se tiver um incêndio no apartamento da rua 26 Norte, por exemplo, vai ter um apartamento de esquina na 26 e o apartamento da Flamboyant. Esse apartamento da Flamboyant vai queimar o apartamento da 26 Norte, porque ele está um colado no outro, só que a equipe que entra pela Avenida Flamboyant só vê um prédio, não vê o outro que está atrás, e ele está colado no outro. Se essa edificação não tiver esses requisitos, nós vamos estar combatendo incêndio num prédio e o outro vai estar queimando. Mas aí ele dificultou e ficou queimando somente essa edificação, e facilitar as operações do Corpo de Bombeiros de combate a incêndio.
Então, tudo isso aconteceu e nós tivemos que acionar o Corpo de Bombeiros. Todo esse sistema que está funcionando aqui tem que ajudar o Corpo de Bombeiros. Então, se eu tiver que chegar aqui, ainda tiver que tirar as pessoas que estão na edificação, se eu ainda tiver que ver se tem reserva técnica de incêndio, se eu ainda tiver que ver se o sistema está funcionando e os alarmes estão sendo acionados, nós estamos perdendo um tempo precioso de alguma pessoa que pode ter ficado para trás ou perder toda a estrutura da edificação. Né? Então, esse é o papel que nós temos para a edificação, quando ela passa por um projeto, e que nós temos que ter consciência que nós fazemos parte desse espaço. Outra coisa que nós temos que ter em mente, que esses projetos servem para ter o controle de perdas, e a pior das perdas ali, as perdas humanas, que aí nós não vamos ter como reverter esse quadro. E aí temos algumas fotos lá, e participei de algumas operações, e que a gente não traz essas fotos, né, para a operação, mas a gente comenta. Então, incêndio no Paranoá. Uma residência de 2 andares, colada com outra residência. O incêndio começou no primeiro andar de uma das residências. Nessa residência tinha um adulto e 3 crianças. Esse adulto conseguiu sair com uma criança, voltou, buscou uma criança e depois ele não conseguiu mais entrar nessa residência. E aonde estava essa criança? Por falta de orientação na escola, por falta de uma palestra como essa, ela se escondeu porque ela queria fugir daquele fogo que começou na sala. Nós já vimos a estatística ali. Começou na sala, estava escondida e o incêndio, né, eclodiu e ele saiu da residência. Nós chegamos para fazer o combate e só depois que terminamos esse combate que nós fomos descobrir que essa criança estava escondida atrás do sofá e é onde exatamente estava queimando. E aí, perdas que nós não temos como reparar. Mas ainda não parou por aí, porque queimou esse primeiro andar, que veio a falecer essa criança, queimou o segundo andar, passou para outra residência e queimou os outros 2 andares da residência. Porque são habitações, são edificações que não estão preparadas ou que não seguem algum projeto para evitar esse tipo de problemas. E nós temos que estar cientes dessas situações. E, desculpa, estou falando de negócio. Perdas econômicas, fechamentos de empresas. E aí, o Shopping Top Mall é um exemplo. Está lá fechado. A empresa hoje que queimou no setor de indústria na Ceilândia vai estar fechado. O depósito da loja de brinquedos lá, como é que é? Cia Toy, queimou o depósito da Cia Toy todo. Né? Então, são prejuízos que, assim, tem seguro, tem outro, mas que você para o dia a dia da empresa, tem pessoas que trabalham ali, que dependem desse emprego, e que muitas das vezes nós não estamos atentos às consequências desse princípio de incêndio, desse sistema que nós temos que ter para prevenir essas perdas que podem ocorrer com o sinistro. E as perdas sociais, e aí, aqui ainda eu não posso dar exemplo, mas lá em São Paulo nós temos muito disso. Então, queimar um painel de um artista, como queimou lá em São Paulo, no Museu de Arte, lá nós não vamos recuperar isso nunca. Já imaginou queimar as obras de arte que nós temos aqui no Congresso? Ou que nós temos lá na sala do ministro? Não vai dar para reparar essa perda. Então, são questões que nós temos que estar atentos para evitar esse problema. E esses projetos, essas regulamentações, essas edificações têm que estar preparadas para isso. E aí vem o que nós temos desse projeto como proteção passiva. Então, essa proteção passiva é tudo aquilo que vai atuar para nos auxiliar na prevenção de incêndio, que não vai depender da ação de quem está na edificação. Né? Então, as saídas de emergência, eu não vou precisar fazer nada. As saídas de emergência, as escadas de emergência, elas vão estar lá desde o projeto inicial da construção da edificação. O sistema de proteção de descarga atmosfera, ele vai estar lá desde o projeto inicial dessa edificação. E são situações que podem acontecer e acontece muito no Brasil. Sinalização de emergência. Então, desde o projeto inicial, a sinalização de emergência vai estar lá para nos auxiliar. E aí, na palestra lá na Escola Técnica de Saúde, foi dado um exemplo que tocou o alarme do shopping no Pier 21,
na sala de cinema, e o pessoal saiu e não sabia para onde tinha que ir, que não tinha orientação. Só que, na sala de cinema, primeiro que já tem toda a informação na própria edificação. Então, nós temos as placas, temos a sinalização, temos a sinalização luminosa, e no início do filme, a primeira coisa que se fala é sobre a prevenção e sobre os seguros para as pessoas que estão naquele local. E eles sinalizam onde estão as saídas de emergência e o que fazer em uma ocorrência de incêndio ou não, quando tocar o alarme. E as pessoas, ao soar o alarme, ela não faz aquilo que está sendo orientado. Então, mais um motivo para nós estarmos preparados e conhecermos isso por meio dessas palestras. Ou da informação que está sendo prestada lá no cinema, ou no teatro, ou em outro local. Iluminação de emergência, e aí, esse daqui no meu prédio, eu posso falar de cadeira. Nós temos sinalização, nós temos iluminação de emergência em toda a minha edificação. E aí, quando você entra, tem um monte de luzinha espalhada e colada, piscando com aquela luzinha vermelha e com a outra verdinha, dizendo que ela está ativada. Quando acaba a energia do prédio, o que acontece com a sinalização de emergência? Ela continua piscando aquela luzinha vermelha, aquela verde, falando que ela está ativada. E a gente fica andando no escuro. Aí eu falo assim, não, deve ser porque daqui no corredor, mas lá na escada de emergência ela vai funcionar. Você desce a escada de emergência no escuro. E tem lá a iluminação de emergência. Então, são sistemas que estão à nossa disposição, não depende da nossa ação, mas que nunca, ou quase sempre, não funcionam, porque falta manutenção e orientação. Sistema de detecção de alarme, já citamos exemplo aqui. Acesso à edificação. E aí eu recebi a ligação de um amigo, que não, coronel, o senhor deu uma palestra lá no nosso órgão e eu estou morando no local onde nós estamos com problema. Está tendo um problema com a nossa tubulação de gás, eu precisava que fosse feita uma vistoria. Tranquilo. Só que lá não tem acesso para o Corpo de Bombeiros. Então, você vai até o local, são 10 torres dentro do condomínio, e elas não têm acesso para as viaturas do Corpo de Bombeiros. Se queimar a torre número 6, que fica lá atrás, fora da rua, na parte de circulação, nós vamos ter um problema dentro daquele condomínio. Vamos fazer um teste em Águas Claras, inaugurando 4 torres de 24 andares. A mesma coisa, não entra uma viatura do Corpo de Bombeiros dentro desse condomínio. Mas aí nós temos a parte de proteção passiva. Não é isso? E a tubulação que vai alimentar a reserva técnica de incêndio. Só que é uma única tubulação para alimentar as 4 torres, mais os 6 andares de garagem, mais o comércio, mais a rua, mais a viatura do Corpo de Bombeiros. Uma bomba daquela do Corpo de Bombeiros, por melhor que ela seja, ela não vai conseguir fazer esse serviço. Mas não era o que estava no projeto. Então, são questões que nós temos que estar atentos. Não só lá no nosso serviço técnico, que aí depois nós temos que voltar para tentar resolver isso, ou às vezes a pessoa não recebe a devida certificação para receber o imóvel, mas ele tem essas pendências que nós temos que resolver, porque se deixar passar, pode ter um sinistro e um problema ainda maior. Eu tenho um questionamento. Por favor. Esse projeto de engenharia foi aprovado? Pois exatamente. O projeto está certinho. Está certinho. 2 é 4. Exatamente. O projeto está certo, ele vem para a planta, a gente faz a análise, né? Depois que o projeto de incêndio ele está ok, nós voltamos isso para o engenheiro, eles fazem a edificação e fica pronto. Depois que o edifício está pronto, aí nós vamos lá agora para pegar essa planta, esse projeto e falar o que é que tinha que ter nessa edificação. Isso. E quando você chega lá, não bate. E é isso o problema. O problema não é com a análise do projeto, é com a execução do projeto depois que ele está pronto. Porque depois que ele ficou aprovado, se você alterar, você não vai conseguir aprovar para habitar. Entendeu? Uma coisa, nós temos lá uma norma que determinado pé direito, até determinada altura, você não tem algumas exigências. Bom, esse sistema de chuveiros automáticos. Então, até 10 metros está tudo ok. Beleza. E o projeto tinha 10 metros. Quando você chega lá, o prédio tem 15. 10 metros, 1 precisa do chuveiro automático.
Se ele tem 15, precisa de chuveiro automático. Só que o chuveiro automático ele precisa ser projetado antes, porque não dá. Depois que o edifício está pronto, dá para colocar uma caixa d'água lá em cima? Dá para colocar uma bomba? Dá para passar essa tubulação toda de incêndio? Não dá mais. E aí você não aprova, e o projeto fica parado. E a gente vê muitas edificações que ficam. Então, o problema não é com o projeto e nem com a análise do projeto, e sim com a execução. E mais uma proteção passiva, os hidrantes urbanos, que são esses hidrantes que nós temos na via pública, né, que são testados pelo Corpo de Bombeiros, mas a responsabilidade da CAESB, eles são distribuídos de acordo com classe de risco, com o número de habitantes, e é a CAESB que vai dimensionar essa questão, porque ele faz parte da alimentação de água da cidade também. Então, o mesmo hidrante que está abastecendo para as ocorrências de incêndio, ele vai estar abastecendo as residências com água. Né? Então, às vezes você tem que fazer algumas manobras, não é mais o caso, porque tá bem dimensionado, mas nós tínhamos poucos sistemas de hidrantes de rua que você tinha que fazer manobra e fechar determinados pontos para que saísse água suficiente em determinado ponto. Né? Então, para isso, nós temos legislação também para dimensionar a localização, a quantidade e a pressão que tem que ter e a vazão que tem que ter cada hidrante desse. E aqui um exemplo da escada de emergência, que deve ser um dos projetos que o Ministério está executando. Então, para que a gente tenha essa saída de emergência, né, para facilitar o abandono da edificação. E é esse projeto que vai passar lá primeiro. Sistema de proteção de descarga atmosférica também passa primeiro por essa avaliação. Sistema de iluminação. Sinalização de emergência. E são alguns exemplos. E aí nós vamos para a proteção ativa. A proteção ativa é aquela que depende da atuação da pessoa, seja ela do Corpo de Bombeiros ou a pessoa que habita essa edificação. E aí o exemplo foi, na semana passada também, em palestra na Escola Técnica de Saúde, do GDF, pediram para que a gente, não, mas vamos demonstrar o extintor para saber como é que usa, como é que é estacionado. Ele voltou da manutenção, na semana passada ele está novinho. E aí, quando você pega o extintor, ele não está novinho. Né? Por que ele não está novinho? Cada manutenção desse extintor, às vezes, ele tem que ser jateado, tem que ser trocado as peças e tem que ser reabastecido para voltar para a edificação. E muitas das vezes isso não é feito, são repostas as mesmas peças depois que ele é desmontado. E ele pode não funcionar na hora que precisar. Então, isso é um exemplo da proteção ativa que nós temos. Então, a proteção por extintores, e aí nós temos as classes de extintores, né? Normalmente, que nós estamos encontrando são os extintores de pó químico seco, né? Mas nós temos extintores de água, de CO2 e sistemas de bateria de combate a incêndio, dependendo da característica do local e do que tem que se proteger. Proteção por hidrantes de parede, que é onde nós temos as mangueiras e a parte de água. E a proteção por chuveiros automáticos, que são esses chuveiros que nós temos aqui no teto, que eles vão ser acionados. Ele tem uma ampola que, após aquecida, ela vai se romper e vai jogar água naquele ambiente onde está aquecido. Né? E aí vai depender da dimensão do ambiente para você poder colocar esse sistema de chuveiro automático. Sistema fixo de espuma, gases especiais, CO2, água nebulada e pó químico seco, não sei se é o caso do Ministério, mas onde nós temos processamento de dados, onde nós temos subestação de energia, onde nós temos combustível estocado, esses sistemas são fixos e são acionados automaticamente assim que ocorre alguma falha no sistema. Então, ele está o tempo todo sendo acionado, a hora que ocorre uma falha, ele entra em funcionamento. Né? E algumas edificações em Brasília têm esse tipo de sistema. No prédio lá do CNJ, na sala de dados deles, eles têm um sistema de CO2 automático. Então, ele está o tempo todo funcionando em alerta, porque eles não podem perder as informações que tem naquela sala cofre.
Então, aqui um exemplo de extintores, hidrante de parede. Chuveiros automáticos e a bateria de CO2. E para que tudo isso funcione, nós temos uma aprovação com a consulta prévia. E aí a pergunta que o senhor fez anteriormente. Então, antes de mais nada, nós vamos analisar esse projeto, para saber se tem a saída de emergência, se tem a reserva técnica para atender os hidrantes e os chuveiros automáticos e a localização da central de gás. É o que está acontecendo naquela edificação. A edificação está pronta, foi contratada a empresa, está sendo pressurizado o gás e todo mundo que mora lá está sentindo o cheiro de gás dentro dos apartamentos. E aí o problema é na estrutura da central de gás que eles estão tentando resolver. E isso tudo passa por um projeto antes de ser aprovado, porque depois que tiver construída a edificação, para se colocar esses projetos em prática, fica muito mais caro. Tem algumas fases para que a gente possa habitar essa edificação. Então, a aprovação da consulta prévia, a aprovação do projeto de incêndio e a realização da vistoria. Então, ir até o local para saber se tudo aquilo que foi projetado realmente foi executado. E aquilo que não está em acordo, para que seja corrigido. Dependendo do que foi feito no projeto, não vai ter como corrigir. E aí a edificação fica passando por processos de execuções e por aí vai. Bom, dentro daquela visão simplificada que nós temos que criar essa cultura de segurança contra incêndio. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é o desempenho da estrutura, o desempenho dos sistemas que está dentro dessa estrutura de incêndio, uma cultura de segurança contra incêndio, para que a gente tenha segurança de incêndio realmente. Né? E aí nós vamos dar um exemplo com um vídeo que nós temos lá do Instituto de Pesquisa do NIST, nos Estados Unidos, do que é um incêndio há 50 anos atrás e o que acontece no incêndio hoje numa edificação que nós temos aqui em Brasília ou em qualquer outra cidade. Então, exemplo do que nós fazemos aqui no nosso centro de treinamento operacional, lá foi colocado uma vela nesse ponto e outra nesse ponto. Numa sala com material natural e aqui com material mais lá, quase 1 minuto, parece que aqui o incêndio lá em 1950, com as fibras naturais e com a madeira mais compacta, ele está se desenvolvendo mais rápido, não é isso? E aqui nós nem estamos percebendo a presença das chamas, mas está vendo que tem fumaça aqui, ó. Lembrando da nossa estatística lá do tempo de resposta, entre 5 e 15 minutos, o que aconteceria na nossa residência, ou no local de trabalho, com esse material sintético e com um material mais natural.
Então, uma vela, 1 minuto e 40. Apesar de a chama ter aparecido aqui primeiro, olha como que ela se desenvolveu nesse ambiente. Nesse ponto aqui, com 2 minutos, nós conseguiríamos entrar nesse ambiente